E atenção, galera! Federação Pernambucana de Futebol salva o Santa Cruz de novo e paga a dívida do INSS. Vou trazer aqui as novidades do Santa, que tem o retorno do Thiago Enes e também do Silva, mas não vai ter a presença do zagueiro Willian Alves, que está lesionado. E tem a volta do Everaldo e também do Vitinho, à disposição do técnico Cristiano Souza. Aliás, a gente vai fazer um react aqui da entrevista do Cristiano Souza nesta sexta-feira sobre o jogo do próximo domingo contra a Ferroviária na Arena de Pernambuco. Fica no vídeo até o final, hein? Pois é, a federação pagou a dívida do Santa Cruz junto ao INSS, porque o Santa corria o risco de não poder vender ingresso e de ter jogos de portões fechados. Isso mesmo, eu vou trazer essa notícia aqui para vocês, essa informação, que está inclusive no blog do Ricardo Antunes, tá? A gente vai trazer detalhes para vocês e a entrevista do técnico Cristiano Souza para saber se ele já tem o time ideal, se o time já tem a cara dele, né? Vamos conversar sobre esse assunto agora aqui no vídeo. Bom, antes de trazer as novidades do time, né, e também a entrevista do técnico Cristiano Souza, deixa eu trazer a reportagem aqui do blog do Ricardo Antunes, tá, galera? FPF paga dívida do Santa e livra o clube de multa pela CBF. Tá aqui a matéria do Danilo Duarte, tá? A possibilidade do Santa ser penalizado pela CBF por conta da dívida de mais de 300 mil reais com a INSS não existe mais. Procurado pela nossa reportagem, pela nossa equipe, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, disse que pagou não só a dívida junto ao INSS, como também todas as taxas devidas pelo clube após os jogos. Resolvemos, abre aspas, resolvemos tudo, disse Evandro, que não quis se alongar nos detalhes, mas confirmou o furo publicado mais cedo pelo nosso portal. O tricolor do Arruda enfrenta a Ferroviária desse domingo, para 31 de 2026, às 16 horas, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o confronto salarizado na Arena de Pernambuco. Então existia esse débito e o Santa Cruz corria o risco de ter ser proibido de vender ingresso e também os jogos seriam de portões fechados, mas aí a federação resolveu. Bom, vou para a entrevista do técnico Cristiano Souza, que deu a coletiva nessa sexta-feira, e falou sobre esse novo time do Santa, se já tem a cara dele, né? Vamos ver o que falou o treinador do Santa Cruz. Obrigado pela pergunta. Ele é competitivo já, ele já tem algumas coisas que a gente tem como norte assim para ser uma equipe que gere resultado rapidamente. Competir, defender minimamente organizado, ter uma bola parada também organizada, tanto a defensiva como a ofensiva. Mas a gente está aí, são quantos dias? Acho que são 25, né? 26 dias. Com 3 jogos, 2 viagens longas nesse meio tempo. Então é o começo, né, de um processo, de um trabalho. Óbvio, a gente não está fora da realidade, a gente sabe que temos que gerar resultado rápido, né? E a nossa preocupação na chegada foi essa, gerar resultado rápido, fazer o que era possível a nível de organização. E agora a gente busca, né, uma evolução também focado muito agora em, quando jogar em casa, ter a capacidade de propor, ser mais agressivo, chegar mais vezes ao gol adversário, que é o mais difícil no futebol, e a gente, essa semana, trabalhou bastante essa questão ofensiva. Cristian, bom dia. João Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Cristian, os jogos que o Santa Cruz está fazendo, a gente vê que os camisa 9 não estão rendendo muito aí na partida. Existe a possibilidade de você usar um falso 9 para esse jogo? Eu volto a dizer que eu acredito que o Santa Cruz tem os melhores 9s da competição. Então, no passado recente, aí, esses 3 jogadores foram determinantes para suas equipes, onde passaram na Série C do Brasileiro.
com acesso, com ótimo desempenho e com um número de gols bastante interessante. O 9 ele é completamente dependente da forma como se joga, de como você propõe o jogo. O time tem que chegar ao fundo, a equipe tem que ter mais gente na linha da área, a bola tem que cruzar mais vezes o gol, né? E a equipe precisa agora seguir essa evolução para os 9 começar a ter as suas oportunidades ofensivas. Defensivamente, e se engana quem pensa que o 9 não tem que defender, não está vendo o futebol de hoje, o futebol da realidade. Defensivamente, os 3 estão sim dando a sua contribuição, se doando ao máximo, fazendo jogos muito estratégicos, e até agora não tenho nada a dizer deles, da entrega, do comprometimento. Obviamente, estão chateados, incomodados, porque não estão fazendo gols. E a equipe está ansiosa, né? Todos da equipe estão ansiosos para poder oportunizar de forma organizada, equilibrada, oportunizar que esses 9 comecem a finalizar mais. E essa é a nossa busca, a nossa evolução, sem perder aquilo que a gente já adquiriu nesse tempo aí, que é uma organização bastante interessante e uma competitividade, uma entrega desses jogadores bastante visível, né, aos olhos de todos. Bom dia, Christian. Flávio Thierry, do Bibiribe 1285. O Santa Cruz, desde o momento que você chegou, parece que ter se encontrado defensivamente. É um time que toma poucos gols, mas ao mesmo tempo é um time que marca poucos gols. Esse equilíbrio, né, essa questão do equilíbrio em campo, é um desafio para você nesse momento? Um time que atualmente tem uma boa defesa, uma das menos vazadas, mas também ofensivamente é um time que ainda deixa a desejar? A gente elegeu a prioridade na chegada. Eu fui bem claro aqui para vocês, os que estavam aqui na apresentação, que a ideia era tentar organizar rapidamente defensivamente e parar de sofrer tantos gols. Volto a dizer, aqueles que têm o acesso e os que chegam na reta final são as equipes que sofrem menos gol. Isso vem há bastante tempo na Série C, na Série D, em qualquer campeonato que a gente for analisar, a nível mundial, quem sofre menos gols são as equipes que disputam títulos e acesso. Então a gente tem esse foco, a gente elegeu essa prioridade, a gente já está colocando isso na prática. E ao passar dos jogos, com a quantidade maior de treinamento, a Série C nos proporciona, né, ter a semana cheia para poder trabalhar, eu tenho certeza que a gente vai evoluir nos aspectos ofensivos, que a gente também julga agora ser uma necessidade nossa para poder, em casa, ser eficiente e ganhar jogos. Agora, bom dia, Christian, tudo bem? Nos últimos jogos, você não contou com o lateral direito Thiago Enes, né? E também com o Silva na última partida. Eu queria saber se eles estão à disposição e também da situação do William Alves, se está apto para o jogo de domingo. Os 2 primeiros estão à disposição. Eles treinaram bem a semana inteira e vão estar, né, no grupo aí que vai para o jogo. Obviamente eu não vou abrir a escalação, né, porque o adversário está nos cuidando também, como a gente está cuidando deles. Mas a gente, hoje eu posso dizer que só temos o William, né? O William, sim, é uma situação que requer mais cuidado. Eu acredito que na semana que vem deva voltar aos trabalhos normais. Christian, o próximo adversário, né, no caso a Ferroviária, fala muito dessa questão também, que eu acho que é um problema geral de viagens, né, na competição. Então, está enfrentando sequências de viagens, desgastes e mais desgastes, principalmente nos últimos jogos. O quanto é que isso, né, para o Santa Cruz, pode ser avaliado como um ponto positivo, já que o Tricolor vai jogar em casa, ao lado da torcida, um público grande, né, uma parcial aí que já é um público muito bom. Então, o quanto que isso pode ser usado como uma arma do Santa Cruz positivamente nesse jogo? Nós também estamos viajando, todo mundo vai viajar praticamente a mesma distância, exceto os times do norte, né, que viajam um pouco mais. Mas como tem a semana para trabalhar, a Ferroviária vinha jogando a Série A2, né? Já terminou também, então entra agora numa normalidade. Os times de São Paulo agora eles entram na competição, né? É só você ver a tabela, eles já começaram a crescer. São equipes que
como a gente, também vão brigar pelo acesso. É um jogo de 6 pontos, uma equipe que vem de um bom resultado, né? E de uma sequência boa de resultados também. Mas é isso, agora a competição, a cada dia que passa, a cada novo jogo, a dificuldade ela é muito grande. Os adversários estão se ajustando. Se vocês repararem a tabela, os adversários lá de baixo começaram a vencer. Teve trocas de comando, né? Então a gente sabe que a competição agora ela muda um pouquinho. Ela entra numa fase muito decisiva, questão anímica. E as equipes oferecem hoje uma boa condição de recuperação, as viagens são boas, se param em bons hotéis. Então, não vai passar por aí os resultados. Muito bem, tá aí então o técnico Cristiano Souza na entrevista coletiva. Esses são os pontos importantes dessa entrevista. Como eu falei, o Thiago Enes e o Silvão vão ficar à disposição. O Everaldo volta à condição de titular e vamos ver se o Vitinho vai. Quem vai ser o zagueiro aí, né? Se vai usar o Matheus Vinícius, o Jefferson e o Eurico, né? Se vai jogar com 3 zagueiros, a gente não sabe ainda, né? Isso é uma condição do próprio técnico Cristiano Souza de definir essa condição, né? Do time do Santa. Mas acho, galera, que é um jogo para o Santa, é um jogo de 6 pontos, como o Cristian falou aí. Se o Santa vencer, passa a Ferroviária vem de bons resultados, perdeu os 2 primeiros jogos, depois engatou uma sequência de jogos sem perder, tá? A equipe realmente, né, cresceu muito na competição. São 6 jogos sem perder. O último jogo, inclusive, na 8ª rodada, o time da Ferroviária ganhou do Amazonas lá no Carlos Amit por 2-1 de virada, entendeu? Então, assim, é um momento que o Santa vai ter que virar chave mesmo, porque é um jogo de 6 pontos. E esse jogo de 6 pontos muda o jogo, tá? O Santa ganhando, o Santa Cruz vai a 14 pontos, galera. O Santa Cruz tem 11 pontos, 14 pontos. Hoje o Amazonas tem 13, que é o 5º colocado. Então, teoricamente, o Santa passa a Ferroviária. Passando a Ferroviária, já toma o 10º lugar aqui e vai, né, tentar o Floresta, Maringá, Caxias e o Amazonas para que o Santa fique no G8 da competição. Então, acho que dá sim para se pensar em G8, dá sim para se pensar em vitória, mas é um adversário muito difícil, um adversário que vende muito, muito, muito caro uma derrota, tá? É uma equipe que são 6 jogos que vem de invencibilidade, galera. Então tem que estar atento, um time realmente difícil de ser batido. Mas acho que dá sim para o Santa Cruz conseguir uma vitória, acredito que sim. Deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei, se inscreve aqui no nosso canal. De antemão, muito obrigado. Obrigado mesmo, hein? Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau, pessoal.